Olá, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo essa live, você que está passando por aqui e ainda não me conhecem, o meu nome é Vinícius Mello, eu sou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou advogado, sou especialista em metodologias de ensino e hoje eu vim trazer para vocês dicas essenciais para sua aprovação na primeira fase. Você deve estar se perguntando, falando assim, Vini, mas o que você quer dizer com isso, de dicas essenciais? O que você está querendo dizer com isso? Será que você vai trazer para mim, você vai trazer notícias claras, notícias quentes do que vai cair na prova, como gabarito? Não sei, talvez. Mas o que você está querendo exatamente dizer com isso? Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de um monte de disciplina. Você pode falar, velho, é sério isso? É sério que você vai trazer um monte de dica para mim? Mas já com calma, né? A gente vai dentro do limite do possível, temos um limite temporal, né? Dos nossos 40 minutos para essa live. Eu não pretendo ultrapassar disso, mas se você quiser assistir um pouco mais, se liga, hoje às 6 horas vai ter monitoria de direito administrativo e às 7 vai ter aula ao vivo também de direito administrativo. Então, foca aqui. Olha só, quando você fala sobre exame de ordem, você precisa ter foco. A OAB, ela segue um determinado padrão de resposta. Não significa que eu vou trazer para vocês exatamente, eu não estou lendo na minha bola de cristal, trazendo exatamente a receita da aprovação, ou então a solução da lavoura. Não é exatamente isso. Aí você fica mais tranquilo. Por quê? Com o pé no chão, eu posso dizer para você, meu amigo, se você estudar com base nas estatísticas do que mais cai, você vai passar. Você vai passar. Aí você vai falar, caraca, Vinícius, você me deixou mais tranquilo. Você me deixou mais tranquilo. Por quê? Olha só, quem estuda no Master OAB, quem faz parte da família do Master OAB e conhece todos os nossos materiais, conhece que lá no Master OAB nós disponibilizamos para vocês, para os alunos, o raio-x das disciplinas. E ali você vai encontrar os pontos mais recorrentes de cada matéria. Com isso, você vai acertar as questões, cara. Sabe por quê? Se liga. Por exemplo, em direito administrativo, sempre cai agentes públicos. Toda questão, toda prova cai agentes públicos. Você vai fazer o quê sem estudar esse tema para sua prova, cara? Não vai dar mole, a prova tá chegando aí, você tem que saber estudar. Estude com inteligência, eu vou trazer um pouquinho sobre isso agora. Beleza? Feito esse trato, olha só. O raio-x. O raio-x nada mais é do que uma pesquisa dos pontos de maior incidência na sua prova. E você quer saber como conhecer um pouco mais desse material? A prova está chegando, mas ainda dá tempo de estudar. Aproveita a nossa promoção do plano mensal por apenas uma parcelazinha de R$ 59,90. Você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo teórico, de exercícios, resumos, vai ter acesso às aulas ao vivo que ficam gravadas depois para sua revisão, você vai ter caderno de exercício e vai ter o raio-x, que é o que nós estamos trabalhando aqui hoje. No raio-x você vai encontrar assim, ó, os pontos que mais caem em cada disciplina, inclusive mencionando os artigos dele. Isso aqui é moleza maior do que isso. Você pega aquilo ali, fala, pô, tô em dúvida em constitucional, vai lá no módulo que fala daquele assunto e acertar. Belezinha? Tem tranquilidade. Então, você que se interessou já dessa primeira introdução da nossa live de hoje, se liga, pois nós vamos falar de coisas relevantíssimas para sua prova. Eu não vou falar de algo que tem chance de cair, eu vou falar de algo que vai cair na sua prova. Beleza? Combinado? Então, ó, vem comigo nessa aula da análise do raio-x, nessa aula que vai te dar dicas dos pontos essenciais e de como garantir a sua aprovação. Pois nós sabemos que no Master OAB não basta estudar muito, mas é importante você estudar certo. E hoje eu vou dar umas dicas de como estudar um pouco melhor para garantir a sua aprovação, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat. O nosso amigo câmera está acompanhando ali, qualquer coisa ele faz a pergunta aqui para mim, eu mando para vocês a dúvida, tá ok? Sem problemas, né? Então, olha só, a OAB, ela possui exame de ordem, né? Na verdade, ele cobra, vocês sabem, né? 80 questões. 80 questões. Você fala, beleza, Vini, eu entendi. Eu separei as matérias, as 17 disciplinas em dois grandes grupos.
Como que você fez isso, Vini? Como é que você separou esses dois grandes grupos para sua cobrança? É simples, simples pra caramba. Sabe como é que eu dividi isso? Dividi o seguinte, o grupo 1 eu dividi com as disciplinas que têm o maior índice de cobrança na sua prova. Ou seja, as questões que vão cair entre 8, 7, 6 questões na sua prova. Você fala, Vini, mas está errado ali, ética cai em 10. Se você está acompanhando as últimas provas, no último exame, a OAB ela começou a alterar um pouco. Ela cobrou 8 questões de ética e não 10 questões de ética. Aí você pode perguntar, vai ser assim agora? Não tenho como afirmar e te dar a garantia disso. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que ela está mudando para um novo padrão. Inclusive, as questões elas têm alterado um pouco a sua abordagem. Não a diferença de temática, mas a abordagem. Como assim? Ela está buscando exigir do candidato questões mais interdisciplinares, está tentando exigir do candidato questões que levem o pensamento jurídico um pouco maior, e não apenas a memorização da letra fria da lei, isto é, simplesmente a memorização de um artigo ou inciso, a linha e por aí vai. Ok? Beleza, né? Então vamos lá. Esse primeiro grupo foi o que eu identifiquei a partir da última prova, as disciplinas que têm maior incidência. Vamos lá, o primeiro grupo, né? Primeiro grupo nós estamos falando ali de ética, com 8 questões, constitucional, com 7 questões na sua prova, civil e processo civil também, 7 questões cada uma, penal, processo penal, 6, trabalho, processo do trabalho e administrativo, 6 questões. Olha só, se liga. Se você estuda pelo menos os 3 pontos principais dessas disciplinas, você já tem chance de passar na OAB, de passar no exame de ordem, na primeira fase. O outro bloco é um bloco que cobra menos questões. Olha só, vamos lá. O grupo 2 das disciplinas, que eu separei aqui, eu poderia dividir em 3 grupos também. Eu preferi dividir em 2, simplesmente uma questão didática, tá? Mas poderia dividir em 3 grupos também. Os de cobrança maior, média e menor, tá bom? Mas no grupo 2 eu coloquei tanto as que cobram 5 questões, quanto as que cobram 2. Eu poderia dividir as médias, as que cobram 5. Quais são elas? Empresarial e tributário cobram 5 questões. Já um outro grupamento, filosofia, humanos, internacional, ambiental, ECA e consumidor, 2 questões de cada uma. Essas disciplinas finais, como por exemplo, ECA e consumidor, quando cai, é letra de lei. Então, assim, pega o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Consumidor também lá, o Código de Defesa do Consumidor, na verdade. Pega essas leis, dá uma lida, não são leis grandes. Vai cobrar e, assim, o que cobrar vai ser letra de lei. Não foge disso. Então, continua seguindo ainda essa mesma vertente nessas disciplinas, tá? Filosofia, humanos, internacional, você precisa dar uma olhada no nosso raio-x. Se você é nosso assinante, aproveita, dá uma olhada nos temas que mais caem e corre pro abraço, corre para dar revisão nesses temas. Se você não é nosso assinante, aproveita a promoção de R$ 59,90, assina por esse mês, tem acesso a esse material e garante sua aprovação, gente. Olha só, quando se trata de OAB, de exame de ordem, um exame que tem um índice de aprovação altíssimo, vale a pena o investimento. E vamos combinar, né? R$ 59,90 é um lanche que você faz no final de semana. Se bobear, gasta até mais no shopping do que pagando uma mensalidade no Master OAB. Então, se fosse você, eu assinava agora. Aproveita essa promoção, assina agora e começa a estudar hoje. A prova já está chegando aí, depois na segunda fase. Eu vou estar aqui de braços abertos junto com a equipe do Master OAB para auxiliar na sua aprovação. Então, a gente quer segurar você pela mão até o dia da posse. No dia da posse, eu quero estar lá contigo, falando, ó, aplaudindo você e recebendo os cumprimentos de mais um doutor e doutora que entra para a família do Master OAB. Ok? Beleza, né? Vamos voltar ao grupo 1. E aí eu vou falar um pouquinho da proposta que eu tenho aqui hoje. Esse primeiro grupo, que eu disse para você, se você estudar ele bem, você já vai garantir grande parte das questões. Hoje eu vou trazer para você dizer algumas coisas a respeito de cada disciplina desse grupo 1. Dizer o quê, Vini? Assuntos relevantes que têm chance de cair ou assuntos também relevantes que, além de ter chance de cair, estatisticamente vem sendo cobrado ao longo dos exames. Eu não vou ficar falando para você aqui bobeira, coisa que não cai. Eu quero que você tenha foco. Então o objetivo dessa live é que ao final dela, pelo menos 1 ou 2 questões você vai acertar. Porque se você seguir as dicas que eu estou falando aqui hoje, eu garanto, você vai garantir muitas questões. Tá bom?
Beleza, né? Então, vamos lá, Vini, fala comigo porque eu quero saber um pouco mais dessas dicas essenciais que você está trazendo para mim. Beleza, em ética, que como é o início da sua prova, assim que você abrir a sua prova, você vai ver as questões de ética lá, pelo menos tem sido assim. O tema mais cobrado na sua prova, quando o assunto é ética, se chama dos direitos dos advogados. Olha só, meu aluno, dos direitos dos advogados equivale a 26% das questões cobradas em ética nos últimos anos. Isso aí ó, é uma informação altamente relevante, que eu já disse. Você vai encontrar o restante dessas informações lá no nosso raio-x dentro do nosso portal, tá bom? Se você não assinou, assina logo, aproveita R$ 59,90 para ter acesso a esse conteúdo. Beleza. 26% das questões são cobradas com o assunto dos direitos dos advogados. Gente, isso não só é muito cobrado, isso cai chuva de questões dos direitos dos advogados. Aí você fala, beleza, Vini, o que eu tenho que estudar quando o assunto é direito dos advogados? Quando o assunto é direito dos advogados, você tem que pegar lá, sabe o quê? O Estatuto da OAB, meu aluno. Pega o Estatuto da OAB, você vai ler do artigo 6 ao artigo 8º do Estatuto da OAB, dá uma memorizada, tenta esquematizar isso no caderno. Se tiver dúvida, aproveita as aulas do Master OAB, que vão descomplicar tudo para você, trazer tudo com esqueminha, tudo para facilitar o seu estudo. Então, se você não está conseguindo estudar sozinho, aproveita a oportunidade, R$ 59,90, e assina o Master, assina logo o Master. Se você está achando que consegue estudar sozinho, que não consegue, assina logo o Master para não ter dúvida. Não corre o risco de ser reprovado, não. Queremos que você passe. Por favor, por favor. Então, olha só, como eu vinha falando, leia, anota aí no seu caderno, anota aí, esse esqueminha, fala, eu vou ler esse final de semana do artigo 6 ao 8º do Estatuto de Ética. Beleza? Olha só, agora quando esse é o assunto, eu acho que vale um questionamento, inclusive já caiu em prova, é o seguinte, te faço uma pergunta. Quando o assunto é direito dos advogados e inquérito policial, você fala, Vini, essa dica é de ética ou de processo penal? Tem tudo a ver. A disciplina de ética ela é interdisciplinar com outras disciplinas também. E tem a ver exatamente com o projeto que a OAB tem começado a cobrar, né? Cobrar questões mais interdisciplinares. Quando é esse assunto, eu vim te perguntar o seguinte. Meu querido, quando o assunto é inquérito policial, tá correndo lá um processo, um processo não, na verdade não é um processo, o inquérito não é um processo, um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo da investigação está ocorrendo. E você, como advogado, você mesmo, daqui a um tempinho você vai pegar a vermelhinha, vai ser advogado, pode estar acompanhando um cliente que esteja com inquérito policial. E aí você vai lá na delegacia, você vai chegar lá, ô delegado, olha só, eu quero consultar o processo do meu cliente. Só que aí ele vira e fala para você, olha só, esse procedimento, esse inquérito está sob segredo de justiça. Você está munido da sua procuração. Aí você fala, não precisa de procuração. Quem disse que eu preciso de procuração? Eu preciso sim, porque está em segredo de justiça. E essa afirmação está correta? Se você está em dúvida, eu afirmo para você, meu aluno, essa afirmação está correta. O advogado, ele tem direito de acessar aos autos lá do procedimento, do inquérito policial, sem nenhum problema, independente de procuração, exceto quando se tratar de segredo de justiça. Se for um inquérito que estiver relacionado a segredo de justiça, precisa da procuração. Guarda isso no seu coração. É uma dica de ética para hoje. Quer mais? Se liga nas aulas ao vivo que estão ocorrendo essas semanas. Vai ter uma aula de ética, vai ter monitoria de ética, para trazer muitas dicas para você arrebentar. Beleza? Direito dos advogados, do artigo 5º ao 8º do Estatuto da OAB. O próximo tema é constitucional. O tema que mais cai em constitucional é a organização dos poderes. Eu tô gritando, pulando para você, porque esse tema vai cair na sua prova. Olha só, no início da semana eu dei uma monitoria para vocês sobre a organização dos poderes. Se você tem dúvida, procura lá na página, vai descendo aí depois que acabar essa aula, procura na página do Master OAB, vai descendo um pouquinho, desce e vai achar minha monitoria lá. Teve monitoria e teve aula também.
A monitoria de organização dos poderes, eu falei um pouquinho sobre cada poder, né? O executivo, o legislativo, o judiciário e como ocorre a sua aplicação. Aí você fala, qual é a dica que você vai trazer para mim em relação a esse tema? Olha só, se você está acompanhando as notícias dos jornais, está acontecendo direto uma coisa. Estão tentando tirar o Temer da presidência. Com que alegações? Levantando as questões de que ele tem praticado crimes comuns. Aí eu digo para você, você sabe a diferença entre crimes de responsabilidade e crimes comuns? Olha só, vou trazer de maneira bem rasa. Quando os crimes de responsabilidade são crimes que estão lá previstos, tanto na lei de responsabilidade como lá na Constituição. Os crimes comuns são crimes comuns, só que esses crimes são questões praticadas pelo presidente da República. Essa é a discussão que pode cair na sua prova. Já caiu assim, perguntando qual é a competência para os crimes de responsabilidade, para os crimes comuns. Ambos precisam da aprovação da Câmara dos Deputados, quando chegar uma denúncia, da Câmara dos Deputados de pelo menos 2/3 da casa, para aprovar. Só que é diferente. Nos crimes de responsabilidade, quem é competente para julgar será o Senado Federal, quem vai presidir esse julgamento será o presidente do STF. Agora, quando se tratar de um crime comum também tem que ser aprovado por 2/3. Mas quem é competente para julgar, meu aluno, é o próprio STF, tá? Guarda isso no seu coração. Os crimes de responsabilidade, a competência para julgar é o Senado Federal. O presidente desse julgamento é o STF, o presidente do STF. Os crimes comuns também precisam dessa aprovação, mas quem é competente para julgar é o Supremo Tribunal Federal. Ok? Dica feita, anotada, super ligeira essa dica, para você não errar na sua prova. Beleza, vamos prosseguir. Lembra vocês, tá gostando dessa live? Quer conhecer mais? Tá falando, poxa, Vini, você falou tão pouco, você podia dar uma aula pra gente, falar de mais coisa. Quer mais? Assina aí a R$ 59,90, vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Se você ainda quer conhecer um pouco mais do curso, às 6 horas tem monitoria de Direito Administrativo e às 7, aula também de Direito Administrativo com muitas dicas. É grátis, tá? Aproveita. Hoje, às 6 horas, basta acessar no www.masteroab.com.br/ao-vivo. Ok, vamos prosseguir, Vini. Agora eu vou falar com vocês sobre civil. Gente, quando a gente fala sobre direito civil, direito das obrigações é tema certo na sua prova. Então se liga. Direito das obrigações. Você não pode ir para a prova sem sequer ter olhado essa disciplina, sem sequer ter revisado esse assunto. Sempre cai, gente. E outra coisa, quando a gente fala sobre direito das obrigações, vive caindo assim, ó, modalidades obrigacionais, características. Então você tem que analisar isso muito bem, esquematizar isso na sua mente, tá bom? Se liga porque isso é tema certo na sua prova, tá bom? Agora, preste atenção numa coisa. Em direito das obrigações, eu trouxe para vocês as modalidades, uma dica sobre modalidade das obrigações, porque eu vi que caem muitas questões sobre esse tema. Quando você entender sobre as modalidades, essas obrigações elas podem ser cumulativas, alternativas ou facultativas. As obrigações cumulativas, você vai lembrar do artigo 314 do Código Civil. As alternativas, do artigo 252 a 256, tá? E as facultativas eu não trouxe exatamente um dispositivo legal, porque você encontra lá a partir da interpretação dos demais artigos. Agora, Vini, o que é cada uma delas? O que você pode trazer de dica para mim? Pensa o seguinte, quando você lê na questão alguma coisa relacionada sobre direito das obrigações e você interpretar que se trata das modalidades obrigacionais, você vai entender o seguinte, se estiver falando algo que aquela obrigação, ou seja, quando você lembrar de direito das obrigações, você vai entender que foi estabelecido um negócio jurídico, ou seja, uma relação entre partes, em que uma parte obriga a entregar alguma coisa ou algumas coisas, dependendo da modalidade, e a outra parte também, essa contraprestação. É uma relação jurídica. Ok, mas digamos que essa relação jurídica diga o seguinte. Nós estamos aqui, eu cheguei aqui para dar aula, aí o Thiago chega para mim e fala assim, Vini, olha só, você tem que dar essa aula aqui e depois dar aula no outro estúdio para receber o seu pagamento. Aí eu falo, tá bom. Se você observar, eu
Digamos que eu tivesse firmado um contrato. O que estaria estabelecido ali? Eu tenho que só dar essa aula? Não, eu tenho que dar essa aula e a outra aula no outro estúdio. Se eu não fizer as duas coisas, eu não completei a minha obrigação, a minha parte da obrigação. A parte dele é me entregar o pagamento. A minha parte é realizar essas duas obrigações. Entendeu? Nas cumulativas, você tem que sempre ter presente tal coisa e alguma coisa. Tá bom? Agora, digamos que tivesse uma outra coisa. Eu chegasse aqui e o Thiago falasse para mim, olha só, Vinícius, para você receber o seu pagamento, você tem que fazer o seguinte, você tem que dar essa aula que você está dando agora ou a aula da noite. Eu falei, é essa aula ou a aula da noite? Beleza, eu vou dar só essa aula e vou embora para minha casa. Cumpri a obrigação, não cumpri? Ele falou ou. Então, se você vê presente uma questão, que tem um caso concreto, que fale sobre esse termo, ou, está te dando possibilidade. Uma possibilidade ou outra estará diante das obrigações sobre uma modalidade alternativa. Beleza? Beleza. E a facultativa, como é que funciona? A facultativa seria o seguinte, eu chego aqui no estúdio, chego aqui no Master, aí o Thiago vira para mim e fala assim, Vini, olha só, você pode dar essa aula dessa live agora da tarde, mas também, se você quiser, você pode dar a aula da noite. Ele trouxe para mim o quê? Ele trouxe para mim uma alternativa. Uma alternativa não, ele trouxe uma faculdade. A escolha está na minha parte. Eu escolho se eu quero dar uma ou outra. O que eu escolher, a obrigação está resolvida. Nesse caso, estaremos diante de uma obrigação facultativa. Só para repetir e passar para a próxima dica. Cumulativa, tem que cumprir as duas coisas. Alternativa, tem que cumprir uma ou outra. Ou seja, uma ou outra. Mas a facultativa é também uma ou outra. Só que essa uma ou outra, eu escolho. Eu escolho. Eu posso cumprir essa ou aquela. Beleza? Beleza, né? Próxima dica, processo civil. Vamos para a dica de processo civil. Meu aluno, quando a gente fala sobre processo civil, eu até anotei aqui das provas, mas na verdade eu vou falar com vocês sobre honorários advocatícios. Gente, se você quer saber um pouco mais sobre honorários advocatícios, você vai passar também aqui nessa página, vai descer um pouquinho, você vai encontrar uma monitoria com o André Grandes, ele deu uma brilhante monitoria falando sobre honorários. Você vai encontrar muitas outras dicas, é de graça, aproveita, dá uma olhada, vai aprender um pouco mais, é um tempo que tem chance de cair na sua prova. Agora eu posso te perguntar uma coisa, quando o assunto é honorários, os honorários eles podem ser pagos em favor de uma sociedade? Porque assim, os honorários, como regra, eles vão pro advogado. Mas eu posso pagar esses honorários para uma sociedade de advogados? Eu posso? A resposta é positiva. Quando lembrar de honorários, você lembra, os honorários eles podem sim ser levados para uma parte. Isso, o fundamento legal para isso, você vai encontrar lá no artigo 85, parágrafo 15 do Código de Processo Civil, tá? Isso é pacífico já pelos tribunais, isso é tranquilo, tá? Isso já, inclusive já vinha sendo discutido antes do novo CPC ter sido aprovado, e com a aprovação do novo CPC isso se tornou pacífico, simplesmente tá tranquilão isso aí, beleza? Dica fácil, ok? Agora vamos falar sobre penal. Penal, o tema mais cobrado na sua prova é teoria do delito. Quando você fala sobre teoria do delito, o que ele quer saber sobre teoria do delito? O que você precisa saber para a sua prova? Você precisa entender o seguinte, você precisa entender o conceito de crime. Entenda que para a OAB é relevante você saber o conceito analítico de crime, entendendo que crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Beleza, o que adianta eu saber disso? Você tem que saber com isso o seguinte, você tem que saber que a conduta ela precisa ter uma previsão legal, ela não pode ser coibida por lei essa conduta, tipo, um exemplo, matar alguém é crime. Então se eu mato alguém está previsto lá porque está previsto na lei. Só que o que acontece? Matar alguém em legítima defesa é crime? Não, por quê? A lei também ela diz que se for um caso de legítima defesa não seria crime, entendeu? Tem um excludente de antijuridicidade. Beleza, outra coisa. Comete crime quem é menor de 18 anos? Não, por quê? É inimputável. É uma excludente de culpabilidade. O que você precisa saber? Se você tem dúvidas e não sabe do que eu estou falando, não está entendendo nada do que o Vinícius está falando, eu te alerto o seguinte.
pega uma folha de papel, escreve tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade. Vai na internet, vai no Google, pega no livro e pega as características de cada uma delas. Ou se você não está com dificuldade de fazer isso, está sem tempo, na semana que vem vai ter uma monitoria e vai ter uma aula de Direito Penal com o Leonardo Galardo. Eu também vou estar aqui para falar com vocês sobre teoria do delito, vou trazer as características de tudo isso na aula de monitoria da próxima semana. Então você fica ligado no nosso calendário de aulas ao vivo, que vai arrebentar. Vou falar de tudo para vocês, vou trazer questões para você treinar, então vai ser sucesso, tá ok? Belezinha, então se liga, teoria do delito é o tema que mais cai. Entenda muito bem a classificação de cada coisa, entenda a diferença entre dolo direto, dolo indireto ou dolo eventual, e entre outras características da teoria do delito. Quer saber mais? Assina o Master OAB, aqui você vai ter acesso a todo o conteúdo. E na próxima semana também teremos aula ao vivo sobre essa temática. Ok? Beleza. Vini, você tem mais dica aí? Tem mais dica aí pra mim? Tem mais alguma coisa que você pode falar? Tem sim, meu aluno! Nós vamos falar agora sobre processo penal. A dica que eu trago para você de processo penal é o seguinte. Primeiro, o tema que mais cai em processo penal é teoria geral dos recursos, tá? Não só teoria geral dos recursos, mas recursos em espécie também. Então entenda muito bem as características dos recursos, e você precisa entender, se localizar no processo, para você saber quando que, em determinado caso concreto, vai se aplicar o recurso, tipo, por exemplo, a apelação, o recurso em sentido estrito, ou quando que cabe a apresentação dos memoriais inscritos, quando que cabe revisão criminal, que não é um recurso, é uma ação autônoma de impugnação, mas entra nessa vertente toda de discussão. Isso tudo vocês vão ver depois numa aula ao vivo posterior. Inclusive, tem esse tema dentro do nosso site, bem destrinchado, tá? Para você não perder nenhuma questão. Ok? Em processo penal, a dica que eu queria trazer para você é que você tenha atenção quando o assunto é ação penal. Lembre-se, a ação penal, ela pode ser pública ou privada, de maneira geral. Quando falamos que ela pode ser pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Já quando ela é privada, de maneira bem simplória, quando ela é privada, ela pode ser somente privada ou subsidiária da pública, privada e subsidiária da pública. Quando ela é subsidiária da pública, é o que eu queria chamar a sua atenção. Toda ação penal pública é uma ação penal que quem é titular para promover essa ação penal? O Ministério Público. Só que, quando o Ministério Público fica inerte para promover aquela ação penal, e ele tem um prazo de acordo com o artigo 46 do Código de Processo Penal, que é se o réu estiver solto 15 dias e preso 5 dias. Se ele não ajuiza, tipo, tá acontecendo um crime de homicídio, que você sabe que é ação penal pública incondicionada, ele não fez nada, o Ministério Público não fez nada, já passou mais de 15 dias, o cara tá lá livre e não fez nada. O particular, ele pode entrar em contato com o advogado entrar com uma ação penal subsidiária da pública. Ele tem um prazo decadencial de 6 meses. Então se liga, a ação penal pública incondicionada, quando o Ministério Público não ajuizar a ação dentro do prazo para ajuizar essa ação, eu repito, de acordo com o artigo 46, 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto, o particular tem o direito, dentro do prazo, a contar o prazo decadencial de 6 meses, para entrar com essa ação privada subsidiária da pública. Ok? Beleza, né? Molezinho isso aqui. Se alerta para você não dar esse mole e não cair numa casca de banana. Ok? Vamos para a próxima dica. Gente, ao falar de direito do trabalho, direito do trabalho é importantíssimo para sua prova. Cai muito, despenca. E o assunto que com certeza vai ser cobrado nessa prova é salário e remuneração. Entenda como salário toda contraprestação realizada lá por exercício de um trabalho. Você está realizando lá uma atividade pelo seu empregador, e aí a contraprestação será o seu salário. Tá, esse salário ele é composto tanto do valor que é estabelecido como os benefícios. Agora, a remuneração. A remuneração você vai entender que é a soma desse salário
mais as gorjetas. Que a gorjeta também é uma contraprestação, mas é uma contraprestação paga por terceiros. Se atente quanto a isso, pois teve uma alteração recente da lei das gorjetas que alterou alguns artigos da CLT. Confere isso daí para você não errar na hora da sua prova, tá ok? Beleza, só uma coisa que eu te alerto também é que o salário ele também pode ser pago, uma coisa que é previsto na CLT, como salário-utilidade. Então, algumas coisas podem ser recebidas como uma forma de utilidade. Só que eu não vou trazer um detalhe sobre isso, que eu só vou trazer uma dica, o seguinte, a OAB, ela adora cobrar dizendo que salário-utilidade são algumas coisas que não são salário-utilidade. Como assim, Vini? É o seguinte, vai cair, já caiu na OAB e provavelmente cai de novo na sua prova, é o seguinte, perguntando se receber, você trabalha lá numa empresa de cigarros e você recebe cigarros como uma forma de salário. Isso é considerado salário de utilidade? Não, não é considerado salário de utilidade, porque tem uma vedação lá de drogas, qualquer tipo de algum tipo de drogas ou questões relacionadas a isso, não são recebidas, tá? Não entram. Inclusive também a questão de você receber, toma aqui esse carro, essa gasolina para botar no carro lá, mas você é um profissional que faz entregas. Isso é considerado salário de utilidade? Também não, porque aquilo não é para o seu benefício, você trabalha com aquilo. Então, assim, a gente utiliza do raciocínio jurídico e da norma para aplicar e gabaritar essa prova, acertar as questões necessárias para sua aprovação, vai ser sucesso, tá bom? Só para retomar, atente-se, salário e remuneração. Salário, a contraprestação paga pelo empregador, remuneração, salário, mais as gorjetas, tá? Lembra lá da lei das gorjetas, dá uma pesquisada no Google, ou então assista a aula do professor Leandro Antunes, que foi ontem, inclusive, você vai encontrar lá no nosso site, Monitoria 10.000, encontra na página do Master OAB ou dentro do site também. Aproveita a oportunidade para revisar nessa etapa final. E processo do trabalho. Gente, olha só, quando fala sobre processo do trabalho, você entende o seguinte, uma dica que eu posso trazer para vocês também é sobre o jus postulandi, uma diferença do processo civil, do processo penal para o processo de trabalho é porque o particular, ou seja, o empregado e o empregador, eles podem entrar com a ação trabalhista sem a presença do advogado. Não precisa ter advogado para isso, mas em todo momento, sempre isso, Vini? Não, não é sempre isso. Quando, nas primeiras instâncias, até na segunda instância, lá relacionados ao TRT. Quando que não pode? Não pode no TST. Quando chegar no Tribunal Superior do Trabalho, lá só com advogado, tem uma súmula do TST que veda que sem advogado não pode. É a limitação do exercício do jus postulandi. Antes podia, tinha uma discussão doutrinária, mas se liga, bem objetivo para a sua prova. Primeira instância até o TRT, pode. No TST, não pode. Ok? Beleza, tranquilão. Vamos agora, só lembrar aí, capacidade postulatória, lembra do artigo 791 da CLT e a súmula 425 do TST, que fala exatamente o que eu trouxe aqui para vocês agora, que é essa vedação, ok? Beleza. E direito administrativo, nada mais, nada menos do que agentes públicos, é o tema que mais cai na sua prova. O que você pode falar para mim, Vini, de agentes públicos? Lembra o seguinte, como regra geral, o serviço público, para se tornar um servidor público, um agente público, você precisa, como regra geral, realizar um exame, uma prova, um concurso público de provas e títulos, né? Você precisa fazer isso, está previsto constitucionalmente, inclusive. Só que existem alguns agentes chamados agentes temporários, que, nesse caso, essa função exercida por esses agentes não vai necessitar de concurso público. Vai participar de um processo simplificado. Isso já foi cobrado, inclusive, no último exame. Vini, como que é isso? Qual que é? Eu posso sair contratando agentes temporários por aí? Não, precisa de uma excepcionalidade. Precisa de algo que aconteça que está dificultando aquela relação. Então, sempre lembra, tem que ser aquele serviço público, digamos que tenha acontecido algum problema, que algumas escolas, teve uma catástrofe natural lá, que
algumas escolas foram destruídas e aí, naquele caso, muitos professores faleceram, infelizmente morreram. A ausência de muitos professores não vai dar tempo de fazer concurso público, até fazer concurso público vai demorar, você faz o quê? Uma contratação temporária de agentes para aquele momento excepcional, faz um processo simplificado com um período, esse período tem que ser definido, o período do contrato tem que ser definido, as atribuições do cargo têm que ser definidas, entendeu? Esses agentes estarão lá para aquele exercício de tempo, com a ideia de que tenha tempo devido para a administração pública promover um concurso público conforme diz os ditames legais. Ok? Gente, você que assistiu essa live, hoje a live era para dar dicas, chuvas de dicas, muitas dicas. Você que prestou atenção nela vai arrasar na sua prova, tenho certeza disso. Quer saber um pouco mais? Aproveite o nosso plano mensal, R$ 59,90, vai ter acesso a todo o nosso conteúdo teórico, conteúdo de exercícios, os raios-x das disciplinas, resumo, e vai ter acesso a muito mais. Gente, vem logo fazer parte da família do Master OAB, queremos a sua aprovação. O nosso compromisso é com o seu sucesso, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!